Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje estaremos estudando o capítulo 16. É um capítulo muito interessante. Nós vamos ver uma coisa no movimento espírita muito mais comum do que nós imaginamos. É um engodo imaginarmos que o médium não é assediado. E que o médium muitas vezes põe tudo a perder numa casa espírita, quando a casa espírita não tem equilíbrio. Nós vamos estudar a história de Silva, Isaura, Sidônio, que no programa anterior eles recepcionaram na sua casa a equipe de Gúbio, André Luiz, Eloy, Saldanha, porque eles queriam ajudar Gaspar e também foi o casal encarnado, Margarida e Gabriel. E essa médium foi extraordinária, teve uma participação muito boa, uma médium genuína. E por ser médium, não ser equilibrada, nós vamos ver as duas facetas dessa senhora e o quanto isso prejudica a ela, ao grupo e à intimidade do casal. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Já caminhando para os últimos capítulos do livro, um estudo que tem trazido muitos ensinamentos para nós e espero que também para os amigos da TV A Caminho da Luz. Que Jesus e que os bons espíritos nos intuam em mais este capítulo que daremos início no vídeo de hoje. Capítulo 16. Encantamento pernicioso. Fim da reunião, reparei que a médium, Dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento-escura, qual se houvesse repentinamente apagado, em torno dela, alguma lâmpada invisível. Aqui eu acho que vale a pena nós tentarmos entender um pouco isso, né? André Luiz estava ali na condição de um cientista. Ele queria acompanhar todos aqueles fenômenos até para poder relatar, através das mãos amigas de Francisco Cândido Xavier, o fenômeno da mediunidade. Ele percebeu que Dona Isaura era a esposa de Silva, e eles reuniam na sua casa um grupo espírita, o chamado Grupo Familiar. O espírito que auxilia aqueles trabalhos é Sidônio. Nós vimos que esse trabalho se compõe de 4 cavalheiros e 3 damas, 4 homens e 3 mulheres, que compõem as atividades. E nós percebemos que quando começou o trabalho, Dona Isaura, que é a dona da casa, e também a esposa do dirigente daquele grupo, ela entra em concentração, tem uma mediunidade genuína, o chamado uma boa mediunidade, e ela então é quem recebe aquele momento de Gaspar, é ela que recebe ali todo aquele contexto, não é? E ela, de uma maneira maestria, consegue organizar bem aquele papel de médium. Mas André Luiz percebeu um fenômeno estranho. No final das atividades, quando já havia sido desligado os ovoides de Margarida, quando já havia feito com que Gaspar se despertasse daquele transe de hipnose que ele estava, quando terminou todas as atividades, percebeu que Isaura teve uma transformação radical. É como se aquela luz que ela estava tendo ao longo do transe mediúnico se apagasse. André Luiz descreve dessa maneira, e fica aquele cinza escuro.
Então nós vamos ver agora a continuidade, porque aquilo chamou muito. Como é que pode um médium ter uma transformação tão radical em questão de poucos minutos? O que estava acontecendo com Isaura? Qual era o seu drama? Qual as suas dificuldades? Então nós vamos acompanhar uma história muito interessante para as nossas reflexões, principalmente dentro de uma casa espírita. Casa espírita com o trabalho mediúnico é o coração da casa espírita, mas se não tiver organizado, acaba com qualquer casa espírita. Vamos acompanhar a leitura? Impressionado, dirigi-me a Sidônio, com natural indagação, ao que ele me respondeu, atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Bom, aqui então nós já estamos percebendo qual é a causa que leva Isaura a entrar naquele cunho vibratório. É entidades infelizes que se aproveita de uma deficiência que ela tem, que é o ciúmes. Nós sabemos que os ciúmes, a inveja, a intolerância, ainda são vícios que envolvem a criatura humana naquilo que nós chamamos do aspecto do orgulho e do egoísmo. Ela tinha um ciúmes doentio por Silva e ela não conseguia se controlar. Então, quando terminava o trabalho, ela voltava com aqueles ciúmes. Tinha mulheres naquele trabalho. E, logicamente, quando nós temos uma doença dessa natureza, porque chega a ser uma doença da alma, é natural que nós somos envolvidos por espíritos. É por isso que eu sempre lembro que Jesus disse: direis com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Eu tenho uma frase que eu me expresso em minhas palestras, que eu digo assim: direis quais são os seus pensamentos, e eu vou dizer quais são as suas companhias. Então era uma irmã doente. Era uma irmã que não conseguia controlar os ciúmes. E, logicamente, isso fez com que ela atraísse para perto dela espíritos infelizes. Como ela era uma médium e tinha um trabalho muito bonito no campo do bem, é natural que os espíritos inferiores vão tentar buscar em nós o grupo de inferioridade que nós trazemos dentro do nosso comportamento cotidiano para tentar nos desviar do caminho. Então é muito interessante essa história, é um capítulo que vale a pena nós podermos, frase a frase, analisarmos e vermos o quanto nós precisamos manter a vigilância. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E, porque não a abandonamos, ainda não sucumbiu. É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita do porvir, é necessário combater os vermes invasores, sem atingi-lo,
crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro e, através dessa brecha, que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje, vive um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Aqui nós vemos 2 pontos importantes para que nós possamos abordar em nosso estudo. O primeiro, André Luiz pergunta a Sidônio: nós não temos uma fórmula para ajudar essa irmã? Parece ela tão prestativa no trabalho do bem. Sidônio dá uma resposta muito interessante. Se não fôssemos nós, ela já tinha caído numa cama. E aqui nós vemos um outro fator interessante. Ela, porque ainda não consegue se controlar, porque essa doença é uma doença da alma, e automaticamente, por ser uma doença aglutinada ao egoísmo, ela não permite ser ajudada, porque ela acha que ela está correta. Naquele dia mesmo, ela teve um ataque de cólera. É interessante, quando nós vamos para o Evangelho, tem uma mensagem que se intitula Cólera. E num determinado momento, o Espírito diz que se nós olhássemos para um espelho e visse como nós nos transfiguramos no momento da cólera, nós iríamos nos assustar, porque ficamos semelhante a um animal. Então nós começamos a perceber que naquele dia para ela foi um dia difícil, que é normal para o médium. É comum o médium, num dia de atividade, aonde vai ser uma atividade produtiva para ajudar alguém, se o médium não tiver equilíbrio, ele tomba. E os espíritos aproveitam exatamente a fraqueza do médium para tentar envolvê-lo naquele dia, naquela condição. Então ela teve um ataque de cólera de ciúmes. Ela não conseguia se controlar. Então, eles vão agora acompanhar uma mulher que à noite ela sai do corpo e ela vai até uma determinada casa onde tem espíritos perversos que estão dominando o seu cérebro, colocando, não é, aquilo que nós falamos no dito popular, lenha na fogueira. Não é? Ela acha que são benfeitores espirituais. E muitas pessoas que estão nos ouvindo dizem: Sérgio, mas não é fácil a pessoa que tem mediunidade detectar o que é um espírito bom, o que não é? Não. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos tão orgulhosos e quando estamos diante de um problema, nós não permitimos que ninguém, absolutamente ninguém, fale sobre os nossos defeitos. É o caso de Isaura. Quando alguém ia tentar dizer que ela precisava se cuidar dessa doença, vinha cólera. Ela não tinha humildade de aceitar um tratamento. É o que Jesus fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos: eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes da alma. E os doentes da alma, exatamente essas doenças, o ciúme, a inveja, a cupidez, tudo aquilo que ainda nós carregamos no bojo de nosso coração. Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela,
No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notado pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Aqui nós vamos ver Sidônio falar uma coisa muito interessante para André Luiz. Uma árvore que não produz, não recebe pedrada. Só recebe pedrada a árvore que produz. Ela se meteu em trabalhar com a mediunidade. Não se preparou adequadamente. É por isso que nós, numa casa espírita, como dirigente espírita, temos que ter responsabilidade de colocar uma pessoa numa mesa mediúnica, mas para isso ela tem que se comprometer a estudar na casa. Na nossa casa, nenhum médium senta numa mesa sem pelo menos 3, 4 anos de estudo da doutrina espírita. E se amanhã ela afasta do estudo, ela tem que afastar-se também do mediúnico. Está aqui, olha. Desde a década de 40, André Luiz já vem trazendo as informações para nós. O médium tem que saber que ele vai sofrer pedrada, que ele vai ter problemas, que ele vai ser envolvido pelos espíritos inferiores. E cabe ao dirigente ter pulso para dirigir um trabalho dessa natureza. Nós já vimos nesses 35 anos de trabalho que eu milito na doutrina espírita, dos quais 33 anos na área da mediunidade. Eu já vi muitas casas espíritas fecharem, eu já vi muitos trabalhos mediúnicos fecharem, por não estarem preparados para esse tipo de atividade. Nós percebemos por esta fala de Sidônio que muitas pessoas falam assim: antes de eu começar na atividade do bem, parece que eu não era alvo. E é verdade, é o que Sidônio fala. Toda vez que nós nos procuramos modificar, independente se é no centro espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, onde for, toda vez que nós nos propomos a uma atividade que vai trazer luz íntima para nós e automaticamente mudar o nosso comportamento, isso gera uma repercussão. Porque enquanto eu não estou fazendo bem, eu sou uma pessoa indiferente para esses espíritos. Vamos lembrar que nesse mesmo livro, nós vimos quando André Luiz e Gúbio, Eloy chegaram na Cidade Estranha, quando eles estavam diante de um quarto em que a janela dava para a rua, ele presenciou a conversa de duas entidades, uma encarnada e a outra desencarnada. E a encarnada disse para a desencarnada que o marido estava começando a ir num templo de oração. E a desencarnada disse: vamos afastar desse propósito, porque se ele entrar nesse campo, ele vai elevar o seu padrão mental, o seu padrão vibratório, e vai ser um desfavor para o projeto que nós estamos em meios. Então aqui ele nos fala da tonalidade da nossa e da sutileza do nosso grau evolutivo, que vai gerando e despertando naturalmente ao derredor do trabalhador, espírita ou não espírita, vai gerando aqueles movimentos para manter aquele espírito cativo do seu orgulho, da sua inércia, sem qualquer âmbito de luz íntima e de transformação espiritual. Continua a leitura. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares, e, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. Gúbio concordou, sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se conduzindo a doente e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Então aqui nós vamos ver que agora começa um novo estudo para André Luiz. O caso de Margarida praticamente já estava tudo solucionado,
Então ele retorna para a casa de Margarida, o seu esposo, pelo lado espiritual Gúbio, também Eloy, também Saldanha, também Leôncio, sendo que Gaspar foi levado para uma instituição socorrista, porque ele estava às raias da loucura. André Luiz pede para ficar com Sidônio, se poderia, ao longo da noite, acompanhar Isaura, já que Sidônio havia dito que Isaura teve uma crise de ciúmes, ela entrou em estado de cólera e, com certeza, à noite, no desdobramento do corpo, ela iria, logicamente, demonstrar a sua condição espiritual. E André Luiz queria acompanhar isso. Gúbio autorizou e agora, então, André Luiz se vê na casa de Silva, junto com Sidônio, para acompanhar o caso Isaura. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra. Este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai, ela mesma, ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo de carne, sob a ação do sono, e verás de perto. Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou, pesaroso: tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixa-a, observou Sidônio, com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Então aqui nós percebemos o oposto espiritual em que naquele momento se encontravam Silva e Isaura. Silva era uma pessoa digna, coerente, um trabalhador que se esmerava muito em ajudar as pessoas que batiam naquela casa espírita familiar, naquele grupo familiar. Isaura não era uma mulher ruim. Era uma mulher boa, digna, só que ela não estava sabendo lidar com seus ciúmes. E através dos seus ciúmes, entidades infelizes procuravam envolvê-la, fazendo da vida dela, da vida de Silva, um inferno. E nós sabemos que quando trabalhamos na simplicidade, com amor, com devotamento, com renúncia, a nossa noite é proveitosa, seja para o estudo, seja sendo convocados ao trabalho. E aqui nós percebemos que Sidônio pede a um companheiro que pudesse encaminhar o irmão Silva a uma destas excursões em que ele pudesse continuar o seu aprendizado. Silva gostaria muito que a sua esposa pudesse estar com ele, mas ela não estava em condições espirituais para tanto. Ele se conformou, um tanto quanto triste, cabisbaixo, mas compreendeu a gravidade do assunto. Agora, nós vamos perceber que Sidônio e André Luiz vão acompanhar Isaura até esta região espiritual, onde ela é envolvida por pseudos espíritos, passando por benfeitores, passando por espíritos que querem o seu bem, passando por espíritos que querem a felicidade dela, e nós vamos perceber onde ela voluntariamente associou a sua mente. Então nós vimos que Sidônio disse que ela só não está num quadro pior porque aquela casa é amparada, é protegida, recebe a visita dos bons espíritos e ali esses espíritos não entram. Mas quando ela está em desdobramento do corpo físico, em que o espírito tem a liberdade de se afastar do corpo, aí a história muda e muito, como veremos na continuidade da leitura. Mais alguns minutos e Dona Isaura
fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas, que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naqueles instantes, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. Antes que o André agora entre na colocação, aqui tem 2 pontos também importantes para o nosso comentário, né? O primeiro é que Sidônio tentou até aplicar-lhe um passe, colocando a destra sobre a testa, mas ela não permitiu, ou seja, o endurecimento do coração. Segundo, tentou dirigir algumas palavras a ela de conforto, ela fez que não ouviu. Na verdade, isso aqui acontece comigo, acontece com você que está nos ouvindo, acontece com todos nós. Quantas vezes alguém vem trazer para nós uma palavra de conforto, nos chamando a atenção sobre algum erro que nós estamos fazendo e nós nos melindramos. Então é o caso de Isaura. Ela tinha aquela condição cega, daqueles ciúmes cego, na qual ela não queria ser ajudada. Ela tinha na sua cabeça que o seu marido agia de má fé com ela, a enganava, sem nenhuma prova, isso tudo criação da sua mente doentia, e logicamente a coisa se agravava porque os espíritos das quais ela ia procurar ainda colocava mais lenha naquela fogueira. Veja que interessante, aqueles espíritos não entravam naquela casa, porque aquela casa fazia o culto do Evangelho, aquela casa tinha um trabalho mediúnico, aquela casa tinha uma proteção dos espíritos superior, na qual tinha como responsável Sidônio. Já que eles não podiam entrar ali, nós vamos ver agora onde Isaura ia, para poder ter com esses espíritos uma conversa. Vamos acompanhar. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la a ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender, o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava, a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia a saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme tresloucado só poderia conduzi-la à perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do Mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada.
Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente, em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Então aqui nós vemos aqui uma coisa que nos chama muita atenção, né? Os espíritos, por mais que gostem de nós, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eu vejo muitas vezes, até mesmo dentro da casa espírita, pessoas questionando: cadê os benfeitores espirituais? Como se os benfeitores espirituais da casa fossem obrigados a resolver os nossos problemas, que quem tem que resolver somos nós. Como diz aqui Sidônio, essa senhora vai ficar à mercê do seu próprio destino. As escolhas do nosso caminho pertencem a nós. Se eu tenho um vício, seja ele da bebida, seja ele das drogas, seja o vício da fofoca, seja o vício dos ciúmes, o vício da maledicência, somente eu posso combater esse vício. Então é o que Sidônio tenta falar para André. André, nós não podemos interferir. Você viu, quando ela estava saindo da casa, nós tentamos aplicar um passe. Ela não aceitou. Tentamos falar umas palavras de encorajamento. Ela nem sequer ouviu. E saiu apressada porque ela acha que o mentor espiritual dela é esse que ela vai encontrar agora, que são duas entidades terríveis. Mas são entidades que falam a linguagem que ela quer ouvir. É interessante, eu já contei isso para vocês e vou contar de novo porque perfeitamente está coadunado com o estudo de hoje. Eu já há muitos anos que eu estou no trabalho de atendimento fraterno, né? Mais de 30 anos que eu milito nessa área. O primeiro livro escrito sobre atendimento fraterno, eu fui um dos responsáveis pela USE Campinas, quando eu era diretor do Departamento de Doutrina. Naquela altura nós achávamos que deveria ter a Casa Espírita um atendimento fraterno. Então nós já percebíamos a necessidade. E é interessante, quando eu estou no atendimento fraterno, a pessoa vem e me conta um caso. E nós então, à luz da doutrina espírita, tentamos mostrar à pessoa que ela tem que mudar o padrão vibratório, ela tem que mudar a sua maneira de pensar. E a pessoa diz assim: não, Sérgio, mas eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu vou te colocar de novo. E conta a mesma história. E aí eu digo à pessoa: mas eu acho que é você que não está entendendo. Você veio aqui achando que eu vou dizer a você aquilo que você quer ouvir. E você está no lugar errado. O Espiritismo não engana ninguém. O Espiritismo traz uma mensagem de conforto, mas ao mesmo tempo apontando os nossos erros dentro da nossa individualidade para nós nos corrigirmos. Se você não quer se corrigir, não existe espíritos capazes de te ajudar, nem o seu anjo da guarda. E a gente percebe que muitas pessoas ouvem o Evangelho, tomam o passe e nunca mais volta para o centro. Por quê? Porque você não disse aquilo que ela queria ouvir. É o caso de Isaura. Por isso que Sidônio se vê amarrado, aprisionado, porque ele não consegue ajudar Isaura, porque a Isaura tem uma mente doentia com referência aos ciúmes. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico: educação não vem por imposição. Cada espírito deverá, a si mesmo, a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva, fora do corpo de carne, a fugir de seu domicílio para a via pública. Estugou o passo, até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe depararam dois malfeitores desencarnados.
inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se converter em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Com que então, Dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Então aqui nós vamos ver esse ponto que é muito interessante. Ainda há um entendimento equivocado no movimento espírita. Esse capítulo é fabuloso, porque nós achamos que os benfeitores espirituais têm obrigação de velar por nós. Ela tem uma escolha. Ela poderia continuar seguindo Sidônio, e se ela tivesse aceitado com humildade os seus defeitos para tentar se corrigir, ela estava acompanhando Silva naquele momento, que estava indo em tarefa de socorro. Mas não, o ciúmes fez com que ela se tornasse cega, e ela encontrou duas companhias que se envolveu a ela nesse pensamento sarcástico, e eles então, logicamente, vão alimentar, vamos perceber isso agora, em Isaura, como se fossem benfeitores espirituais, eles vão então inflamar a situação. Volto a dizer aquele exemplo que eu já mencionei, é jogar lenha na fogueira. Ou seja, quando nós, por exemplo, estamos passando por uma dificuldade e vem alguém, em vez de tentar nos ajudar, coloca mais minhoca, como falamos no dito popular, em nossa cabeça, aquilo cresce. E a função desses dois era exatamente fazer com que, qual era a ideia? Acabar com o trabalho na casa de Silva. Quer dizer, ela era uma médium e eles queriam de toda maneira derrubar aquele trabalho. Então nós vamos ver como eles são ardilosos, como eles são, de uma certa forma, se tornam amigo dela. Por quê? Porque eles sabem do seu defeito e sabem que ela não quer se modificar. Por isso que Sidônio disse que a transformação ela vem por um processo natural. Por mais que nós procuremos orientar, Sidônio não poderia forçar ela a mudar o padrão vibratório. Orientou, incentivou e inspirou. Fez a parte que lhe competia. Agora nós vamos ver o desenrolar desta história, levando esta irmã a estas duas entidades que se passavam por pseudos benfeitores. Continua a leitura. Ah, meu amigo, clamou a interpelada visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então, o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor, enfático. Sou um dos espíritos que a protegem, e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido a infeliz por toda a parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Então aqui nós vemos como ele é ardiloso, né? Então ela, na sua ingenuidade, numa criatura ignorante, achando que está cheio da razão, ela pergunta, o senhor sabe o meu drama? Sei, eu sou o seu benfeitor. Eu estou te acompanhando, Isaura. E eu também acompanho Silva, o seu marido, e eu sei que ele está te traindo. Olha, você realmente precisa tomar cuidado. Nós vamos ver o desenrolar dessa questão, o que esse espírito fala para Isaura. Mas ele aqui já começa a mostrar a Isaura que ele está correto, né? É típico do espírito orgulhoso. Quer ouvir aquilo que lhe interessa. Então essa parte é que nos chama muito a atenção, não é? Sem dúvida. Nós vamos percebendo que os espíritos são inteligentes,
vão usando com sabedoria as palavras e agora vamos dar continuidade neste diálogo. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada, esta que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada que eu. Reconheço, acentuou o loquaz perseguidor, reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Então aqui nós vamos começando a ver, não é? A maldade, quando se dá com uma pessoa ignorante, que quer ouvir aquilo que quer ouvir, logicamente nem sempre ouve a verdade. Então aqui temos alguns pontos que vale a pena a gente rever, né? Ela diz, eu sofro muito, eu sofro infinitamente. Peraí, ela nunca teve uma comprovação de que o marido a traía. O marido era um verdadeiro devoto dentro de casa. Agora ele começa, de uma maneira bastante sutil, a mostrar para Isaura, você não percebe que o seu marido põe uma entonação diferente na prece para encantar as pessoas que ali estão? Na verdade, ele está tentando encantar aquelas mulheres do grupo, porque ele está no fundo do seu pensamento, olhando para elas, para cobiçá-las. Então nós começamos a ver o quanto é uma história sórdida, envolvendo uma irmã também ignorante, porque ela está se permitindo a isso. Então nós vamos perceber aqui, não é, que o quanto esses espíritos tentam de toda maneira acabar com aquelas atividades. Qual é a função desses dois desequilibrados espíritos? É acabar com a reunião na casa de Silva. Então eles têm que montar toda uma situação na cabeça de Isaura, aproveitando que ela é doente na criação dessa condição dos ciúmes, para tentar fazer com que ela venha a colocar tudo a perder dentro da sua própria casa. Envolvendo a médium imprevidente, na milifluidade das frases, aduzia. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É isto mesmo. Confirmava a pobre senhora, qual se fora andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Aqui nós vamos perceber, nós vamos dar uma parada aqui, porque a história vai continuar. No próximo programa, nós vamos então rever um pouquinho dessa história para dar continuidade. Porque fazendo um programa só, nós teríamos que correr. E talvez não iríamos absorver toda essa mensagem importante, que é uma mensagem, volto a repetir, de nosso cotidiano. Então nós estamos vendo aqui aquela entidade macabra tentar colocar na cabeça de Isaura que o marido é um sem vergonha e que o marido está traindo-a e que ele também está, de uma certa forma, de olho naquelas companheiras que vão no trabalho ou aquelas mulheres que vão para receber algum auxílio dentro da sua própria casa. Então nós percebemos que isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que nós precisamos nos atentar, porque os trabalhos mediúnicos sofrem essas investidas. Sidônio, por vários momentos, diz a André Luiz, isso é muito comum, André Luiz, porque toda vez que a luz começa a se projetar,
a escuridão vai tentar de toda maneira apagar essa luz. E como nós somos espíritos imperfeitos, eles sempre vão achar uma brecha mediante aquele companheiro ou aquela companheira menos avisada, que não se preparou adequadamente. Então é comum. O André mesmo participa comigo no trabalho mediúnico desde quando o André tinha 16, 17 anos. O André já está comigo há mais de 12 anos no trabalho mediúnico. O André já viu muitos médios vir e também já viu muitos médios irem embora. Eu não seguro médium nenhum. E quando percebo que o médium começa a entrar nessa fase de desequilíbrio, tento conversar. Mas se percebo que o médium não quer ser ajudado, às vezes até há o afastamento do médium, para não comprometer todo o trabalho. Mediunidade é diferente de uma sopa. Mediunidade é diferente de um trabalho de evangelização. Mediunidade é diferente de um trabalho de distribuição de cestas básicas. Mediunidade é um trabalho que envolve 2 planos da vida. E existe aqui uma grande guerra, que é entre o bem e o mal. O bem tenta tomar o seu espaço, enquanto o mal tenta, de toda maneira, sufocar esse espaço. Por isso que ainda vivemos num mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda supera o bem. Mas não podemos fazer nada. Às vezes estamos tolhido, amarrado, aprisionado. Às vezes queremos até ajudar determinado médium. Mas se ele não se ajudar, não tem o que fazer nesse caso. Então nós vemos Sidônio na questão espiritual, nós vemos Silva no plano físico, o marido de Isaura, todos preocupados com Isaura, mas por mais que eles se preocupem com Isaura, o destino dela é ela que tem que trilhar. Então estamos já caminhando para o encerramento do vídeo, um programa que nos trouxe muitos entendimentos, já que também serve diretamente para nós, que estamos procurando o trabalho com Jesus, o trabalho da autoiluminação, o trabalho com a mediunidade, o trabalho com os bons espíritos. Daremos continuidade no próximo vídeo, no próximo programa, com o encerramento do capítulo 16º. Lembrando sempre que quem está nos acompanhando a partir de agora, é muito importante acompanhar desde o prefácio de Emmanuel. Existem livros de André Luiz, como por exemplo, o anterior a este, No Mundo Maior, em que não temos a necessidade de ver na sequência. Lógico que na sequência é melhor, mas só que como são casos de esquizofrenia, de aborto, de suicídio, temas, cada capítulo abordando um tema, nós vamos compreender a história. Agora, o livro Libertação não. Um personagem está ligado diretamente ao outro. E quando eu não assisto um vídeo, eu não acompanho um programa, eu vou ter dificuldade de acompanhar o capítulo ou item subsequente. Então, quem não acompanhou, acompanhe. O pedido primeiro que nós temos hoje é sobre o próprio YouTube da TV A Caminho da Luz. É um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é uma página monetizada. E todos os recursos que entram têm a finalidade de ajudar a própria manutenção da TV. Então, quanto mais você assistir os nossos vídeos e divulgar, mais recursos entrará para a continuação desta humilde e pequenina atividade que nós temos na exposição e na divulgação do Espiritismo. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e a sua inscrição são fundamentais para chegarmos a mais corações. Temos também o WhatsApp, 19 997 782794, mande a sua mensagem ou peça para fazer parte da lista de transmissão, enviando o seu nome e a sua cidade. Lembrando
que é gratuito. E elegemos hoje o livro Poder da Liberdade, como você está vendo na telinha, o segundo livro de minha autoria, em que eu abordo à luz do Espiritismo alguns temas também trazendo para a autoajuda. Toda a edição do livro pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir e estar ajudando as atividades do centro. Adquira pela loja virtual loja@caminhodaluz.com.br. Nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz pela nossa TV A Caminho da Luz. A nossa gratidão pela sua companhia, a nossa gratidão pelas mensagens que temos recebido. E a gratidão a Deus por podermos estudar essa obra fantástica, Libertação, que tem sido para nós um grande referencial para as corrigendas de nossos defeitos. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.